Olá pessoal, vou falar de alguns artigos aqui sobre a utilização, do campo elétrico pulsado. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, a erradicação de Saccharomyces cerevisiae por tratamentos de campo elétrico pulsado. Esse trabalho foi aceito agora em 2020. O efeito dos tratamentos tradicionais e não térmicos dos compostos bioativos e no teor de açúcares do pimentão vermelho. Esses pesquisadores aqui trabalham bastante com essa linha de campos elétricos pulsados. Eles são da Polônia e a gente vai ver alguns outros artigos, principalmente desse Victor, do Rybak. Temos também aqui a aplicação de campo elétrico pulsado na produção de sorvete enriquecido com bactérias probióticas, contendo íons de cálcio intracelulares. Eu dei uma lidinha por cima nesse trabalho, achei ele bastante interessante, porém ele é um pouquinho extenso e um pouquinho complicado de se entender e explicar, mas muito interessante. Também temos aqui a influência de diferentes pré-tratamentos na qualidade de características nutricionais de kiwis amarelos, secos e subdimensionados. Desculpa. Eu vi bastante trabalhos assim relacionados a isso, a utilização do campo elétrico pulsado como um pré-tratamento para uma secagem, para um congelamento. Aqui também temos o impacto de um processo consecutivo do campo elétrico pulsado, cozimento por Soisweide e reaquecimento nas propriedades do músculo semitendíneo de carne bovina. Esse trabalho aqui também eu dei uma lidinha nele, eu achei ele bem interessante, que o tratamento com o campo elétrico pode dar um amaciamento na carne, mesmo depois do reaquecimento, bastante interessante. Temos aqui também a modelagem do teor de carotenoides em brotos de trevo vermelho usando luz de diferentes comprimentos de onda e campo elétrico pulsado. Aqui também eu trouxe a aplicação de campos elétricos pulsados para obtenção de extratos antioxidantes a partir de resíduos de peixes. E aqui, como eu havia dito, o Victor é o principal aqui, o Rybak também, então eles trabalham bastante. O efeito do campo elétrico pulsado na cinética de secagem, cor e microestrutura da cenoura, e também a cinética de secagem do tecido da maçã, tratado por campo elétrico pulsado. Vocês perceberam que só esses dois últimos artigos são um pouquinho mais antigos, mas eu trouxe eles porque são do mesmo autor, que eu vou apresentar um trabalho para vocês agora. E assim, eles citam muito esses dois trabalhos, então achei interessante as comparações. E o restante que eu trouxe foi tudo de 2020, assim que você pode ver que é uma tecnologia emergente que está aparecendo aí, que está sendo cada vez mais introduzida. Então, assim, eu havia falado no começo, vou falar um pouco do efeito dos tratamentos tradicionais e não térmicos dos compostos bioativos e no teor de açúcares do pimentão vermelho. São dos mesmos autores, do Rybak, do Vico. E assim, o pimentão vermelho ele é caracterizado pela cor vermelha intensa, Ele tem um sabor forte e doce, a textura é crocante e fina camada de cera. Ele possui altos teores de substâncias bioativas, como os carotenoides, flavonoides, polifenóis, vitamina C, A, E, B1 e B2. Então, assim, esse trabalho, foi baseado assim em fazer um pré-tratamento com branqueamento, tanto a vapor ou a água, um ultrassom, um campo elétrico pulsado com diferentes quantidades assim de carga, por exemplo, foi estipulado 1 kJ por quilo e 3 kJ por quilo. A partir daí foi utilizado uma junção tanto do ultrassom com o campo elétrico pulsado. Aí em determinados pré-tratamentos com ultrassom iniciando e depois posteriormente o campo elétrico e vice-versa. A partir daí, o objetivo foi determinar o efeito dos métodos de pré-tratamento tradicional e térmico, não térmico e combinado sobre os compostos bioativos do pimentão vermelho. Os materiais e métodos, então, como eu havia dito, foi realizado o branqueamento com água e vapor, um tratamento ultrassônico
e o tratamento de campo elétrico pulsado. Esse campo elétrico pulsado ele foi realizado em escala piloto. As análises químicas realizadas foi o conteúdo de total de carotenoides, vitamina C, conteúdo total de polifenóis, atividade antioxidante e o teor de açúcares, né? Resultados e discussão. Aqui a gente traz a tabela com os resultados do total dos carotenoides, né? E a gente pode perceber que com o campo elétrico pulsado teve um aumento aí significativo. Então os resultados estão provavelmente associados ao fenômeno de eletroporação e melhor capacidade de extração de carotenoides do tecido desintegrado. Aqui também tem o resultado da vitamina C, né? A gente pode perceber aqui que está em comparação com a in natura, né? Até ganhou um pouco. O tratamento com o campo elétrico pulsado, assim como o branqueamento, ele pode causar a inativação de enzimas, que são responsáveis pela degradação do ácido ascórbico. O tratamento com o campo elétrico pulsado pode estimular a reação de estresse da planta e levar à formação de espécie reativa de oxigênio. E o que isso pode significar esse ganho de vitamina C, né? Como as enzimas não degradou e não houve temperatura para perder essa vitamina C, então isso pode comprovar o aumento aí da vitamina C, segundo os autores, né? Aqui também nós temos o total de polifenóis, né? E os parâmetros usados nessa técnica térmica influenciam o teor de polifenóis, que é no caso o campo elétrico pulsado. Eu baseei mais no campo elétrico porque é o que a gente, né, é o tema do nosso trabalho, então por isso que eu não trouxe muitos resultados, tanto do branqueamento quanto do ultrassônico. Aqui nós temos um gráfico sobre a atividade antioxidante, né? Então foi utilizado ali 2 ensaios de radicais livres, né? DPPH e ABTS. E aqui o autor nos traz que a maior atividade antioxidante, que foi no caso o menor valor desse IC50, que é a comparação, né? Que é no caso ali medida pelo método baseado no DPPH, foi exibida por amostras frescas, no caso in natura. Todos os tratamentos aumentaram os valores de C50, porém no caso do material pré-tratado com um campo elétrico a 1 e 3 kJ por quilo, a alteração da atividade antirradical não foi relevante a ponto de vista estatístico. Então a gente pode perceber ali que realmente todos os outros aumentaram bastante, porém no campo elétrico não teve esse aumento significativo. Aqui nós temos os teores de açúcares, né? Então o teor de glicose das amostras tratadas com campo elétrico foi semelhante ou superior quando aplicado o campo elétrico com ingestão energética específica de 1 kJ em comparação com o pimentão in natura. Isso significa que o tratamento com o campo elétrico pode causar decomposição de carboidratos de uma forma que pode afetar alguns outros carboidratos, ou também na capacidade de extração melhorada desses açúcares. E como eles concluem que o uso de operações térmicas conduzido no conteúdo de vitamina C, carotenoides, polifenóis e atividade antioxidante. No entanto, dentro dos métodos térmicos, uma maior preservação dos compostos bioativos foi declarada para o material branqueado, a vapor, em comparação com a água. Quando os métodos não térmicos e não convencionais, como a sonicação, que é o ultrassom no caso, e tratamento de campo elétrico pulsado, e suas combinações foram usadas, teores comparáveis ou menores de compostos bioativos foram obtidos em comparação com a pimenta fresca. E aí?